O homem mais rico e mais sábio de todas as gerações nos conta algo formidável que com certeza vai fazer com que você mude completamente o jeito que você vê a realidade, principalmente sobre a sua vida, a sua jornada espiritual aqui na Terra. Este homem é nada mais, nada menos do que Rei Salomão. Melech Shlomo, como é conhecido do hebraico, ele foi o homem que, sim, foi mais bem-sucedido, por assim dizer, que expandiu impérios sem fazer guerras, ou seja, ele tem um contexto de paz absoluta e que, biblicamente, ele tem uma sabedoria extraordinária. Ok? Quando eu digo isso, eu não estou me limitando a você acredita ou não na Bíblia como sendo a verdade, ou enfim, isso não vem em consideração. Olhe para isso como um artefato arqueológico antigo e tente extrair um conhecimento aplicável para a sua vida, porque afinal de contas é só sobre isso. É só sobre você conseguir aplicar os conhecimentos que você tem de todos os locais do mundo e eras e etnias e culturas na sua vida. Isso já é um ensinamento muito profundo do próprio rei Salomão, que durante a sua vida foi casado com 1000 esposas, e essas 1000 esposas eram de culturas diversas, certo? Então, este ensinamento, na verdade, não é sobre você ter 1000 mulheres e querer, sei lá, fazer coisas aí com essas 1000 mulheres a bel prazer. Isso foi uma estratégia que no tempo dele é a mesma coisa do que fazer acordos comerciais, ok? Então, por isso, ele manteve muito da paz no seu reinado. Ele não fez guerras. Isso já é um ensinamento absurdo. Agora, a grande questão é o quanto você consegue assimilar a cultura alheia, ou seja, entrar em contato com outras pessoas, ambientes, com outras formas de ver a realidade, até mesmo religiosas, e quanto que você consegue, de fato, assimilar isso sem perder a sua essência, porque a grande dificuldade é a gente permear pelo mundo sem se perder no mundo. Então, essa sabedoria de Rei Salomão nos coloca num local de você conseguir navegar em diferentes âmbitos, culturas, com diferentes pessoas e situações, aproveitar o melhor disso, sim, e através disso conseguir realmente ancorar na sua vida, no seu reino, a prosperidade, a paz e as lições necessárias para que você de fato consiga viver isso dentro da sua harmonia. Então, assim, se você quer prosperidade, se você quer ter uma vida boa, se você quer ter realmente os louros da glória, você precisa sair do seu casulo, você precisa expandir a sua visão e parar de olhar para as coisas com pré-julgamentos, certo? Parar de olhar para as outras pessoas, para as outras etnias, nacionalidades ou até mesmo para situações que você acha que não são pertinentes, você saber ou se envolver e começar a realmente perceber o quanto isso faz parte, sim, da tua evolução aqui na Terra, sabe? Sem se prender a dogmas, sem se prender a crenças pré-estabelecidas. Isso é uma das coisas mais fundamentais e importantes que você pode ter. E além disso, o que é muito sábio de se fazer, assim como o rei Salomão nos mostra, é justamente você ter vamos dizer assim, um planejamento a longo prazo, aonde você não coloque as suas metas como objetivo, mas sim o percurso. Porque é importante você aproveitar o caminho e não focar na meta final. Quando ele fala em Eclesiastes que tudo é em vão, você correr atrás de conquistas, correr atrás de posses, correr atrás de coisas e conforto e mulheres e dinheiro, isso e aquilo, etc e tal. Ele está falando justamente que a única coisa que vale a pena na vida é temer a Deus. O que é temer a Deus, segundo o rei Salomão? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Ok? Essa é uma terminologia que dentro da Kabbalah, do hebraico antigo, a gente entende que o temor a Deus é respeito. Simplesmente isso, é você respeitar a Deus. Por quê? O respeito a Deus, e não interessa qual Deus, é Jeová, é Jesus, é Alá, é sei lá, o tal, o todo, você chama como você quiser. Isso é só o folclore que você dá em cima do aspecto cultural. Eu estou falando sim da potência máxima que cria todas as coisas, cria o mar lá atrás, cria a floresta, cria as construções humanas e cria o bem, cria o mal, cria tudo. Isso é Deus.
essa questão do respeito a Deus é respeitar as leis naturais que regem a totalidade divina. Quando você aprende, de fato, a respeitar isso, você aprende um segredo cabalístico de prosperidade, de felicidade, de paz de espírito, de saúde, sabe, de relacionamentos bons. Por quê? Você começa a ter tudo isso por tabela. Você coloca a sua espiritualidade em primeiro lugar, você começa a ser gentil, caridoso, bondoso, você começa a prestar atenção nas tuas palavras, atos, pensamentos, emoções, e você começa a olhar para a vida de uma forma muito mais leve, porque a vida que vale a pena ser vivida, ela não é uma vida onde você está correndo atrás de um relógio, está correndo atrás de um objetivo, e esse teu objetivo nunca chega lá, você nunca consegue chegar no objetivo, e quando você chega, você fica infeliz, porque o objetivo já é outro, você já quer mais e mais e mais. Então essa cultura que foi estabelecida pelo homem não é a lei divina. A cultura estabelecida pelo homem, ela é uma cultura de corrida, ela é uma cultura de desgaste, ela é uma cultura onde você começa, de fato, a competir com seus irmãos e não cooperar, né? Então, eu acredito que o temor a Deus, nesse sentido amplo da coisa, é um respeito às leis divinas, às leis kármicas, às leis universais, que fazem com que você chegue no final da vida e olhe para trás e diga: a minha vida valeu a pena ser vivida. A minha vida, de fato, foi uma vida onde eu fui generoso, eu agi com virtudes, com princípios, e cada vez mais eu vejo isso. A gente precisa ter princípios. Essa é a palavra-chave da sabedoria é ter princípios e não se apegar a formas. Se você se apega a formas, você acaba se apegando a uma parcela da verdade, uma parcela da sabedoria e não a sabedoria por completo. E o que isso quer dizer? Significa que você se apega a uma porcentagem. Por exemplo, eu acredito que Deus é um homem velho com barba. Se eu acredito que Deus é um homem velho com barba, eu já estou eliminando 50% das chances que é ser uma mulher sem barba, nova e negra, por exemplo. Então, veja, se eu me apego às formas, eu acabo esquecendo o princípio da coisa. E aí a gente começa a levar isso para um outro nível. Se eu me apego à forma, por exemplo, para ganhar dinheiro, para prosperar, eu preciso dar duro, dar o meu sangue. E essa é a única forma que eu entendo como prosperidade. Você está condicionando um princípio, que é o princípio da abundância, a uma formatação específica, que você foi doutrinado a acreditar. Se você acredita que para ser, sei lá, feliz, eu preciso ser casado, ou o contrário, eu preciso ser solteiro para ser feliz, você acaba limitando todas as suas possibilidades, conforme uma crença formatada que você tem. E isso não é culpa sua, isso é culpa do meio, isso é culpa de onde você cresceu, isso é culpa de sistemas, de estruturas sociais, culturais e temporais que fazem com que você tenha de fato essa crença dominante, certo? E é justamente isso que eu venho tentando trazer aqui para vocês, de por A mais B mais C mais D, por várias formas, né? E justamente por isso que eu também quero deixar aqui um presente, tá? Um e-book grátis sobre Kabbalah. É um e-book de mais de 70 páginas que eu já fiz há vários anos atrás, antes de ter inteligência artificial e tudo mais. Realmente foi um trabalho devocional e eu entrego ele de graça aqui, justamente para ajudar as pessoas. Então considere isso um presente, tá aqui, é só clicar no link aqui embaixo e baixar, né? E esse e-book, eu espero que ele te traga uma reflexão mais profunda sobre como funcionam os preceitos, principalmente de Rei Salomão. Os preceitos de Rei Salomão, eles funcionam como princípios da existência da realidade, que são conhecidos como Kabbalah. A Kabbalah é justamente uma ordem mística de conhecimentos da episteme da coisa, onde você consegue de fato entender as regras desse jogo da vida. E regras essas que vão te levar para o topo da realidade. É o topo da pirâmide, seja ela financeira, relacionamentos, da felicidade, da paz de espírito, de você viver uma vida boa. É sobre isso, é sobre você viver uma vida boa, uma vida feliz, uma vida contemplativa, uma vida onde dentro da tua realidade isso faça sentido. Isso não precisa ter luxos, não precisa ter algo assim extraordinário. Às vezes o que é bom para você é uma vida simples, com conexão,
com momentos tranquilos, com tempo de qualidade com a sua família, sabe? Com aspectos que realmente vão te fazer ser essa pessoa com muita sabedoria, muita riqueza. Isso também me faz olhar para esse local do rei Salomão e fazendo um paralelo, né? Porque hoje em dia o rei Salomão ele é muito mal compreendido, né? A gente do universo do esoterismo, eu que venho desse lado das ordens e tudo mais, a gente tem o rei Salomão como um pilar central, geralmente, das ordens iniciáticas, principalmente de cunho maçônico e tudo mais. Então, por que isso? Porque o rei Salomão edificou o templo, né? Ele edificou o segundo templo, e este segundo templo durou muitos anos e foi o centro, de fato, de todo um movimento religioso que aconteceu, que a gente conhece hoje como um judaísmo, mas ele foi muito mais do que isso, certo? Foi muito mais do que é o judaísmo hoje. E essa visão, ela vem se perpetuando, principalmente em círculos religiosos, não só judeus, mas também cristãos, onde tentam erguer o terceiro templo, né? Então nós temos o terceiro templo como um símbolo alegórico daquele templo antigo do rei Salomão, onde se cultuava externamente, de forma ritualística até, a questão da divindade. E hoje em dia eu digo que o terceiro templo ele nasce do coração. O terceiro templo não é uma edificação externa, o terceiro templo é uma edificação interna. É quando você consegue encontrar dentro do seu coração essa essência, que é a essência crística, a essência, sim, da verdade suprema, e aí você encontra essa paz profunda, esse amor devocional, essa verdadeira vontade, e começa a edificar o seu templo externo a partir dessa questão interna. Este é o verdadeiro terceiro templo que deve se erguer. Então eu vejo que os ensinamentos do rei Salomão, eles são muito profundos, muito pertinentes, e particularmente Eclesiastes, para mim, ele é um dos principais que mais me tocam, que me trazem sim uma certa paz de espírito, mas também uma aflição por, então, será que a vida vale a pena? Eu realmente ficar correndo atrás de coisas e, sabe, soluções e tal. Não é correr atrás do vento, será que eu estou fazendo? Será que eu não estou desperdiçando a minha vida? E a única coisa que importa seria meditar, rezar, orar, me conectar. De fato, a gente não pode nunca parar de orar. Só que o segredo é trazer a oração para o dia a dia. É trazer, de fato, o fator devocional para o dia a dia. É você conseguir, na sua vida cotidiana, na sua casa, aonde você estiver, numa viagem, né, com a sua família, etc., você conseguir, de fato, enquadrar os aspectos da espiritualidade, os aspectos profundos da alma neste local. Isso, para mim, é a verdadeira sabedoria de Salomão. Para mim, essa é uma das principais formas de você realmente seguir esses preceitos, certo? E aí eu posso falar aqui para vocês sobre fatores da magia, né? Tem muita coisa aí de Salomão que é profunda, mas eu acho que isso não é assunto para esse vídeo aqui. Se você gostou e quer que eu continue falando sobre isso, quer que eu faça uma análise mais profunda, um estudo de verdade, né, abrindo alguns pontos aqui da linha de Salomão, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Se a gente tiver bastante comentários, bastante gente interessada, eu posso estar fazendo esse estudo aqui para vocês, tá bom? Então um forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever nesse canal, né? Estou fazendo agora esses vídeos um pouco mais esporádicos, né? Estou meio sumido aqui um pouquinho, mas vou voltar aos poucos e vamos compartilhando esses estudos mais profundos aqui, tá bom? Compartilhe esse vídeo também com quem você acha que merece escutar isso e comenta, tá bom? Sempre bom. Forte abraço, nos vemos muito breve. Tchau, tchau.